Genia Rudneva, as mulheres que serviram na 588, vieram de todos os cantos da vida soviética. Genia Rudneva nasceu no Natal de 1920. Seu pai era ucraniano, e sua mãe era uma mulher ortodoxa, algo que ela precisava apoiar para se casar com seu pai. Assim, Yevgenia sabia muito pouco sobre o lado de sua mãe, sobre quem os enganava ou sobre seu judaísmo cristão, mas cresceu na nova União Soviética, no mundo da superpotência socialista, onde as mulheres parecem ter muito mais oportunidades do que em muitos outros países hoje. Sempre há algo para sonhadores, e Anna se tornou uma astrônoma registrada e, trabalhando arduamente no nível de educação, ela conseguiu um lugar no Departamento de Astronomia da Faculdade de Mecânica e Matemática da Universidade de Moscou. Genia se mostrou uma excelente e apaixonada estudante, e seus professores esperavam grandes coisas para o seu futuro na área da ciência. Como muitas de suas amigas, ela se responsabilizou por cumprir sua obrigação quando os alemães enganavam, e quando ouviu que uma região feminina de aviação estava sendo criada, ela pediu para se juntar. Quando ela terminou seu treinamento militar, logo ela se encontrou no trem com muitas outras mulheres, quando elas viajavam para as linhas de frente para lutar contra os alemães e seus aliados na Rússia e Ucrânia do Noroeste. Genia anotava religiosamente em seus cadernos suas experiências, assim como escrevia para seus pais, dando uma visão íntima de seu tempo com o regimento. No trem, ela descreveu como eles tinham um médico e como ele os fazia se sentir como crianças, quando constantemente lhes dizia o que fazer e o que não fazer para permanecerem saudáveis. Falando sobre seu tempo no exército até hoje e suas esperanças para o futuro, ela escreveu: "Uma ideia estúpida, um paradoxo total penetrou em minha cabeça. Tempo de guerra. Há muito medo e sangue, mas eu vivo os dias mais felizes da minha vida. Pelo menos minha vida no regimento será minha lembrança brilhante." Eu acho isso. Suas palavras parecem bastante ingênuas, mas ao mesmo tempo elas falam sobre a amizade compartilhada por muitos soldados, como eles dividiram suas provações temporárias. Sobre a destruição de suas pesquisas, ela explicou mais tarde: "Eu realmente odeio a astronomia, mas não me arrependo de ter entrado para o exército. Vamos lidar com os invasores, então vamos fazer para restaurar a astronomia. Sem liberdade de pensamento, não pode existir ciência livre." Maria Smirnova foi aquela que respondeu ao chamado de sua pátria. Em 1920, ela nasceu em uma família de camponeses. Aos 13 anos, sua família se mudou para Tver, no rio Volga, onde mais tarde ela estudou para se tornar professora. Na segunda metade dos anos 1930, ela estudava em uma escola próxima ao aeroporto, onde a visão e o som das decolagens e aterrissagens focalizaram sua imaginação. Em 1937, ela participou do programa de voo. Naquela época, ela era a única mulher e, logo após o término de seus treinamentos, sua experiência como professora a levou a se tornar uma instrutora. Ao sair da guerra, ela esperava poder usar suas habilidades voadoras para destruir os invasores nazistas. Mas como muitas, ela ficou desapontada ao descobrir que as forças armadas não aceitavam propostas de mulheres para lutar. Tudo isso mudou quando o Marechal Stalin concordou com os desejos de Marina Raskova, e dada a sua experiência de voo, Maria foi chamada antes como uma comandante adjunta no regimento. Quando falava sobre o papel das mulheres na batalha, Maria Smirnova explicou que todos nós pensávamos então: meninas dos regimentos voadores? O exército era a atividade de mulheres? Claro que não, mas não pensávamos nisso naquela época. Nós defendemos nossa pátria, nossos povos, que os fascistas destruíram. Com o primeiro grupo de pilotos, considerando suas aulas de voo na Escola de Aviação Militar em outubro de 1942, eles se prepararam para o serviço no fronte, especialmente na Rússia do Norte. Onde os membros do 5º, 8º voaram, não foi conhecido até o último segundo antes da execução, especialmente devido à segurança e, em particular, porque a frente norte era tão flutuante na natureza. Ao fazer o pilotamento com todos os membros, os integrantes do 5º, 8º, 8º não receberam saudações especialmente entusiasmadas de seus homens. Muitos deles viram uma luta difícil,
na qual muitos de seus companheiros foram perdidos, e olhavam para todos, os membros menores e seus pequenos pilotos com desconfiança, acreditando que eles eram bons apenas para a propaganda e nada mais. No entanto, em 12 de dezembro de 1942, o 5º entrou em ação primeiro, atirando nos nazistas. Falando sobre operações após a guerra, Maria Smirnova conta que no dia 5 de agosto de 1988, não conseguiram dormir a noite toda. No entanto, a sequência inesperada para o 5º foi que eles também tentavam dormir durante o dia, quando as operações pararam. Passando a noite inteira, voando missão por missão, com fogo de avião inimigo e vendo seus companheiros serem atingidos, eles frequentemente estavam cheios de adrenalina ou lamentando a perda de seus amigos. Isso afetou muito a sua capacidade de dormir. Maria sofreu tanto de ansiedade que, em um momento, ela foi enviada para tratamento, apenas para sair e voltar ao regimento. Ela simplesmente não conseguia relaxar, sabendo que eles ainda voavam noite após noite. Ela tentou fugir deles, mas a angústia a perseguiu pelo resto da guerra e além. Era impossível para qualquer um não ser afetado pelo medo de perder um amigo. Como explicou Yevgeny Rudnev, após uma noite particularmente difícil de operações, em que seu avião foi atingido por fogo, minhas mãos e pés estavam tremendo. Vi um avião que pegou fogo. Meu avião voava como um bêbado, mas eu não me preocupei. Às 11 horas da noite, mais um avião foi atingido. Meu coração parou de bater. Corri para cada avião para ver quem tinha voltado. Minha amiga Gail não voltou. Assim como para as outras forças soviéticas, o 5 de agosto de 1988 teve lições difíceis. No entanto, eles rapidamente provaram seu poder, criando táticas para evitar bombardeios alemães e se aproximar do inimigo para colocar bombas em suas metas. Uma tática conhecida pelo regimento era reduzir os motores e voar eficientemente para seus alvos, reduzindo seu ruído para quase nada, enquanto estavam diretamente sobre as posições alemãs, onde eles soltaram bombas antes de desaparecerem na escuridão da noite. Os soldados alemães, que se tornaram conscientes de que as pilotos femininas estavam constantemente atacando-os à noite, se gabaram do som dos aviões pesados, como o de um corvo. Por isso, eles foram chamados de corvos da noite. O termo foi destinado à derrogação, mas quando 5 de agosto de 1988 descobriu sobre isso, eles o aceitaram completamente, e desde então eles se tornaram conhecidos. As pilotos alemãs se mostraram sábias, prudentes e obrigadas a defender a terra natal. Assim, eles começaram a ganhar o respeito de seus adversários masculinos que inicialmente os atacaram. Elas se tornaram uma inspiração para as mulheres jovens na União Soviética, bem como elevaram o moral da população quando apareciam em propagandas e notícias que eram disseminadas. Em outubro de 1943, seu prestígio foi aumentado quando o 5º foi renomeado para o 46º Regimento de Aviação, que foi designado como a unidade mais elitista das Forças Armadas Soviéticas. Muitas histórias sobre seu prestígio começaram a circular em conversas de elite, que frequentemente suavizavam os fatos, mas não mais do que os alemães. Algumas histórias que surgiram entre os alemães sobre mulheres que estavam na linha de frente fantástica, de terem cometido crimes e sido condenadas à morte, e lutando por sua liberdade, mesmo sendo parte de experimentos médicos soviéticos criados para permitir que as pilotos permanecessem acordadas 24 horas.
Talvez os alemães simplesmente não quisessem acreditar que eram apenas mulheres comuns que se reuniam para lutar por seu povo, porque é exatamente o que elas eram. E por trás da imagem glamourosa destacada nos filmes de propaganda soviética, elas ainda lutavam pela guerra e ainda se perdiam. Durante uma missão de apoio à guerra na Crimeia, Maria estava liderando um ataque de 2 pilotos quando, acidentalmente, foram descobertos na luz baixa pelo piloto alemão Focke-Wulf Fu-190, um dos primeiros pilotos alemães. O piloto fez um ataque rápido, porém com a agilidade baixa do PO-2, evitou metralhadoras alemãs. Infelizmente, o piloto seguinte não teve a mesma sorte. Sua piloto, Duzia Nozol, foi destruída imediatamente e seu corpo se partiu para a frente nos controladores, enviando a piloto para um buraco. A navegadora Nosol, Irina Kashirina, lutou contra os controladores duplicados em seus cockpits, mas o corpo de Nosol continuou se movendo para a frente, então ela saiu e pegou sua piloto morta pelo cinto, puxando-a do cockpit. Com uma mão no controle e outra na aeronave inoperante, Kashirina conseguiu trazer a piloto de volta à base. A lenda sobre a sua impossibilidade de lutar foi quase completamente destruída na noite de 31 de julho de 1943. Novamente, Smirnova está atacando, desta vez contra os corpos alemães perto de Timhak. Antes de atacar, Kashirina pessoalmente verificava a área, destacando alvos para as outras unidades. Mas à medida que se aproximavam dos seus alvos, Kashirina percebeu que algo estava errado. Como de costume, os holofotes vasculhavam o céu, mas em vez do fogo inimigo habitual, não havia nada. Então Kashirina entendeu o que estava acontecendo. As armas de fogo não foram usadas, pois os alemães controlavam a área, usando armas de fogo para atacar o inimigo. Como ela explicou após a guerra, não fomos atacadas dessa forma antes. Não desenvolvemos táticas contra o inimigo. Eu tinha muita experiência em combate, e manobras para acelerar os atiradores, era necessário acelerar o soldado. Atrás de mim voava uma jovem pilota segura. 4 aviadores que me seguiam foram mortos. As pistolas Tracer dispararam fogo. Nossos pilotos eram tão perigosos que eles queimavam como uma folha de papel. Tragicamente, uma das que morreram naquela noite foi Irina Kashirina. Embora tais casos, graças à sorte, fossem poucos, especialmente quando a guerra começou e os pilotos alemães se tornaram realmente equipados, as perdas continuaram entre a equipe. Novas táticas foram criadas, por exemplo, exatamente os pilotos experientes agiam como iscas, pois eles sabiam como evitar as luzes. No entanto, o perigo estava sempre presente. 9 de abril de 1944, o piloto Yevgeny Rudnev não conseguiu voltar de suas missões de combate. O astrônomo jovem tinha apenas 23 anos. Mais tarde foi descoberto que seu corpo foi recuperado e enterrado como outro soldado desconhecido em missões de combate. Isso não foi até 1966, antes de ser formalmente descoberto. Uma morte que teve um grande impacto na moral da noite abalou alguém que nem estava em seu regimento. No dia 4 de janeiro de 1943, a Major Marina Raskova voou em uma missão de bombardeio quando foi morta perto de Stalingrado. Sua aeronave caiu nas margens do rio Volga. Ela foi fornecida com o primeiro espaço estatal durante a guerra, e em alguns meses a embarcação, vinda dos Estados Unidos, recebeu o seu nome. No total, durante a noite, os perturbadores perderam 32 dos seus 261 membros. E embora seja uma tragédia, ela deve ser justificada pelo número de navios no regimento que voaram contra os alemães. A comandante de voo Irina Sobrova voou em 18ª missões de estágio e foi chamada de Heroína da República Soviética, o mais alto reconhecimento para servir ao Estado. Ela foi uma das 23 mulheres no regimento, incluindo Smirnova, que receberam o prêmio. Considerando este alto número de integrantes, a perda entre elas foi incrivelmente baixa. Além disso, considerando o fato de que alguns dos 32 mortos foram expostos à tuberculose.
Não importa onde estavam as linhas de frente, à noite as alemãs assustadoras estavam perto de nós. E isso incluiu o ataque da Alemanha da República Soviética à Polônia e, em seguida, à Alemanha. Assim, o regimento deveria se adaptar mais rapidamente para manter a linha de frente. Em um momento, na Bielorrússia, o regimento entrou em uma curva que se tornou uma nova linha de frente. Enquanto esperavam que os caminhões de combustível e munição chegassem, alguns membros do regimento foram procurar os tanques alemães. Ao descobrirem que era apenas uma questão de tempo antes de serem descobertos, eles voltaram para o avião e partiram, usando a pequena quantidade de combustível que restava para a partida. 4 de maio de 1945, à noite, quando suas últimas operações voavam a 59,5 quilômetros de Berlim. 3 dias depois, eles ouviram a notícia que sonhavam há 4 anos. A Alemanha apoiou, a guerra acabou. Desde o que eles precisavam para voar até se tornarem o esquadrão mais bonito do exército soviético, os Noite Bogatiri criaram uma lenda para si mesmos em suas vidas. O futuro parecia brilhante para esses heróis. Infelizmente não foi assim. O regimento estava de pé, seus membros voltaram à civilização. Alguns voltaram para seus trabalhos normais, enquanto outros, como Smirnova, tentavam abrir caminho para si mesmos no setor aeronáutico soviético avançado de pilotos voadores. Infelizmente, a guerra afetou-a fisicamente e mentalmente, e ela não conseguiu começar a carreira como piloto de avião. Além disso, foi um esforço próprio ameaçar as mulheres pilotos depois que a guerra terminou. O regimento nem sequer recebeu permissão para participar do desfile como parte da vitória. A principal razão era que os aviões eram muito lentos. No entanto, aqueles que se lembravam da lenda dos Noite Bogatiri, sua memória foi preservada nos livros e mais tarde nos filmes e programas de televisão. Todos os anos, após a guerra, o regimento realizava uma reunião em 2º de maio, onde eles lembravam dessas mulheres corajosas que não conseguiram voltar após a missão noturna. Para um de seus membros, seu nome continuava a voar pelo céu do deserto negro, aberto pelas estrelas. Em 1972, os astrônomos nomearam um asteroide em homenagem a OS Noite Bogatiri, que sonhavam com estrelas. Eles o chamaram de Noite Rico Rudnev.